Queda do eixão, lá se vai quase um mês e o GDF ainda nem sabe o que fazer com a estrutura que caiu na Galeria dos Estados. Você vai ver em uma reportagem exclusiva que a burocracia e principalmente o descaso impedem uma solução rápida. Fórum da Água, em meio ao pior racionamento da história, o governo do DF pode aprender lições no evento mundial que chega ao Hemisfério Sul pela primeira vez. Novo diretor da PF, Rogério Galouro, toma posse e garante que Lava Jato continua firme e crime não é mais forte que o Brasil. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A queda do viaduto do Eixão está prestes a completar um mês e até agora o governo ainda não sabe nem sequer o que vai fazer. Se aproveita a estrutura ou recomeça do zero. Além da falha das autoridades que negligenciaram a manutenção, outra pergunta causa revolta. Por que tanta demora para resolver o problema que envolve construção pública? A culpa é da burocracia ou da simples falta de vontade política? Por exemplo, no Japão, se algo parecido acontece, como já aconteceu, a solução vem em dias, quando não em horas. Uma velocidade impressionante que não se aplica aqui no Brasil. Entenda o porquê agora, numa reportagem. Você se lembra desse vídeo que ganhou repercussão e viralizou em todo o mundo? O pavimento começou a afundar e um buraco imenso se abriu em uma das principais avenidas da cidade de Fukuoka, no Japão, em novembro de 2016. Mas em 48 horas, a cratera havia desaparecido. Em uma força-tarefa incrível, o local foi reformado e entregue à população. A pergunta que fica é, por que a mesma rapidez do caso do Japão não se aplica aqui no Brasil? Será que é culpa da burocracia, da falta de vontade ou será o alto custo? Impossível não pensar no caso do viaduto da Galeria dos Estados, que desabou no último dia 6 de fevereiro e até agora não tem sequer um plano definido sobre o que fazer com a estrutura, se será demolida ou reformada. De acordo com este advogado especialista em licitação, as empresas até têm capacidade de fazer tudo muito rápido, mas a burocracia orçamentária impede que os governos executem o contrato com a mesma celeridade. O modelo de contratações públicas brasileiro, ele é um modelo falido. Ele é um modelo que precisa urgentemente ser superado com regras mais claras, mais eficazes no relacionamento entre a administração pública e o contratado. O grande problema da licitação no Brasil não é propriamente o processo licitatório, é principalmente a execução contratual. Ou seja, a obra até poderia ficar pronta em semanas, mas a construtora responsável levaria pelo menos um ano para receber, um atraso amparado em lei que poderia quebrar uma empresa. Para o mercado privado, para o contratado, é muito mais inteligente protrair ou parcelar a execução do contrato para que ele tenha a esperança de um dia receber. Na capital do país, outro fator pode impedir uma obra rápida como a dos japoneses. Brasília é uma cidade tombada. No caso das intervenções urbanas, elas precisam passar por uma análise prévia da Coordenação de Preservação da Secretaria de Gestão do Território e Habitação e uma consulta ao órgão de preservação federal, o IPHAN. As intervenções em bens tombados individualmente, como a catedral, passam ainda por uma consulta à Secretaria de Cultura e, de novo, pelo IPHAN. E tem mais. Se for uma obra de arquitetura no eixo monumental, além da aprovação dos órgãos de preservação, é necessária a aprovação do Conselho de Planejamento Territorial do Distrito Federal. Haja consulta. O IPHAN só se manifestou por meio de nota, ninguém quis gravar. A resposta é que o tombamento de um bem histórico-cultural não atrapalha em nada a manutenção ou conservação deste bem. O tombamento de cidades, como é o caso de Brasília, apenas serve para definir critérios específicos de preservação da estrutura urbana, na perspectiva de manter valores e atributos originais que justifiquem o tombamento. Para especialistas, é importante manter o tombamento, principalmente para a conservação do projeto original desenhado por Lúcio Costa. O tombamento pede a manutenção, pede a preservação, pede a manutenção permanente da cidade, tanto do ponto de vista dos seus edifícios, da sua arquitetura privada, particular, quanto, sobretudo, especialmente, do ponto de vista das infraestruturas
físicas públicas. Pensando em colaborar com o trabalho do IPHAN e alertar os responsáveis sobre a situação de parte das obras públicas da cidade, o Sindicato de Arquitetura e Engenharia Consultiva fez estudos e relatórios. Um dos locais apontados como em situação de risco foi justamente o viaduto da Galeria dos Estados. Isso antes da queda que chocou Brasília, mas o local não passou por qualquer reforma. Chegou o recado que a gente queria dar lá em 2009, 2011, da necessidade de se olhar para fazer um programa de manutenção preventiva do que ter que fazer corretiva. Outro exemplo é a rodoviária do Plano Piloto, que fica dentro da área tombada e ao longo do tempo vem sofrendo com anos de abandono. A rodoviária do Plano Piloto, por exemplo, poderia ser completamente reconstituída, desde que, aprovado pelo IPHAN, o Instituto Patrimônio Artístico Histórico Nacional, e respeitados os critérios, respeitados os parâmetros, ela poderia ser totalmente revitalizada. Mas, além da falta de manutenção e da burocracia, mais um problema tem colocado em risco esse título: o crescimento urbanístico desordenado e as construções irregulares comprometem o plano original da cidade. O risco existe, de fato, porque o crescimento da cidade foi muito inesperado, foi muito além do planejado, né? E a construção em áreas originalmente não planejadas, que não tinham destinação residencial, de fato ameaça o projeto urbanístico da cidade. Em resumo, parece que vai ser muito difícil vermos algum dia a agilidade dos japoneses nas obras do nosso país. E a resposta é criar um grupo de trabalho. Sobre este assunto, já estamos aqui com Cláudio Humberto. Muito boa tarde, Cláudio. Cláudio, o governador não está muito parado, não está na hora do governador Hollenberg assumir a responsabilidade e resolver o problema? Exatamente. Olha, a questão não é nem orçamentária nem burocrática, como muitos preferem, né? Ficam dizendo, aqui no Brasil, em Brasília, não se faz uma obra como essa, com uma rapidez semelhante à dos japoneses, por conta da burocracia, da demora em pagar a obra. Nada disso é verdade. Pode até acontecer essa demora, mas o que acontece mesmo, o que nós temos mesmo, e precisamos admitir isso de forma constrangida, é a falta de competência, de um lado, técnica, e de outro lado, a falta de interesse político. O governador, no dia do desabamento, esteve lá e disse que, dinheiro não vai faltar. Não, se tem dinheiro já disponibilizado para fazer essa obra, por que ela não começa? Por que eles levaram 19 dias para retirar o entulho? 19 dias. A gente viu aí no começo da reportagem a obra na cidade de Fukuoka, no Japão. Você viu? Abriu-se um buraco de repente, não é? Que é da largura do eixão, exatamente da largura do eixão, 3 vezes maior do que esse buraco aberto com o desabamento do viaduto da Galeria dos Estados. E em 48 horas, eles simplesmente aprontaram aquilo ali. Não se discute orçamento nem burocracia, e nem tampouco cabe discutir, nesse caso aqui de Brasília, a questão da licitação, porque, afinal de contas, uma obra emergencial dispensa licitação. O que temos aqui é falta de empenho político, de decisão política e temos, sobretudo, falta, infelizmente, de competência técnica. Não tem uma hashtag já lançada aí? Pois é, temos todos que insistir nisso, né? Na hashtag Chame os Japoneses, Hollenberg. Só assim para resolver, hein? Agora, tomou posse nesta manhã o novo diretor-geral da PF, Rogério Galouro, e ele está com a lista de indicados para cargos de confiança na cúpula da PF. E à tarde se reúne com os atuais novos diretores e também com os superintendentes nos estados. Quem traz os detalhes ao vivo sobre o comando da PF é Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Quais são os desafios agora pela frente? Claro que é a Lava Jato, né? Sim, com certeza, Rodrigo. Os desafios são grandes e ele disse isso no discurso, viu? O Rogério Galouro disse que vai permanecer aí, fortalecendo a Lava Jato, que esse, inclusive, é um perfil desse. Então, nessa reunião que vai ter hoje à tarde, o primeiro compromisso oficial dele, então ele vai se reunir aí com nomes importantes também, que vão compor a Polícia Federal, vai mostrar as diretrizes, qual o planejamento, a atuação que ele espera desses nomes também importantes ao longo desse ano. Galouro tem um perfil mais discreto, ele está na Polícia Federal desde 1995. É mais cauteloso, mais discreto, um pouco mais
mais na dele, diferente do perfil anterior. Nós temos imagens, Rodrigo, dessa cerimônia que aconteceu agora há pouco. Então você vê aí Rogério Galouro entrando, sendo recebido. Ele discursou aí... cumprimentando o ministro Raul Jungmann, ministro que tomou posse agora também recentemente. Então ele discursou, disse que algumas frases fortes, de efeito. Disse, por exemplo, que o crime não será mais forte que o Estado brasileiro, que o crime não vencerá. Defendeu também uma integração das instituições para combater o crime organizado. Ele, que tem uma vasta experiência na Polícia Federal, chegou a chefiar o grupo de inteligência policial e fiscalização de drogas no estado de São Paulo. A gente lembra também que ele foi o número 2 na hierarquia da Polícia Federal, no comando de Leandro Daiello. Foi, inclusive, um nome cotado para assumir aí o comando depois de Daiello, mas aí houve, a gente vê aí o Segovia, que falou anteriormente, essa indicação aí da cúpula do MDB. Segovia também discursou, como a gente viu aí, criticou quem prega o caos e o enfraquecimento da Polícia Federal, disse que as pessoas passam, as instituições ficam, ele que teve um certo desgaste aí, com algumas declarações que ele deu, aí a gente vê o ministro Raul Jungmann, que também fez esse discurso, disse ter esperança em dias melhores, disse ter esperança também que todos nós, a população, o governo, vai realmente virar esse jogo. Com certeza é o que todos nós esperamos, né, Rodrigo? Os desafios são grandes, mas o novo diretor-geral da Polícia Federal fez questão de dizer isso, que o combate à Lava Jato é uma meta e que vai permanecer. Rodrigo. Obrigado, Renata. Trabalho que não falta aí pela frente, né? A Renata vai acompanhar. Olha, terminam hoje as inscrições para o novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os estudantes podem se inscrever até às 11h59 da noite desta sexta-feira. E o prazo final era dia 28 de fevereiro, mas foi prorrogado. O site é o fiesseleção.mec.gov.br. E hoje também o Ministério da Educação divulga a lista da segunda chamada do programa Universidade para Todos no site prouni.mec.gov.br. O programa oferece mais de 240 mil bolsas de estudos em quase 3 mil instituições particulares. E a seguir, o Supremo dá aval a bancos e bancos começam a pagar perdas de planos econômicos dos anos 80 e 90 ainda neste semestre. Entenda os detalhes logo depois do intervalo. Aqui no Band Cidade, a gente volta já.